dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos à casa de Francisco, essa casa maravilhosa que nos acolhe, que nos ensina, que nos orienta o caminho reto, o caminho certo. Essa casa é uma bênção de Deus, então temos que honrá-la sempre. E antes de começar a explanação, eu gostaria então de desejar a todas as mães aqui presentes e também as mães ausentes, as mães encarnadas e as mães desencarnadas, todas as bênçãos de Deus, que todas sejam abençoadas, e as mães de coração, as mães de coração sejam abençoadas. Então, que Deus abençoe a todas as mães do planeta nesse dia maravilhoso de congratulação com as nossas mães. Bom, então agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Caminho e Verdade, da obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 57, que o título, o tema é dinheiro, um tema muito difícil, muito delicado, muito trabalhoso, né? Mas um tema muito importante para nós estudarmos. Então vamos lá. O dinheiro, então, ele é realmente um tema delicado, né? Quando tratado com questões religiosas, principalmente, né? E uma questão de moral, uma questão religiosa, tem que envolver o nosso entendimento com a questão do dinheiro. E São Lucas, no capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Ou seja, não podereis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. A fortuna, ela é nociva à felicidade futura quando for mal utilizada, né? Mal direcionada. Então nós temos que ter no nosso pensamento a questão da riqueza, a questão do dinheiro, e entender que isso tem que ser, essa questão do dinheiro tem que ser bem empregada. Ela não pode sofrer os desvios. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O dinheiro tem que ser empregado de uma maneira beneficente, de uma maneira amorosa. Vamos ao texto aqui. Paulo diz, uma fala de Paulo aqui para Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz o seguinte, é um resumo maravilhoso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se traspassam a si mesmos com muitas dores. Ou seja, o dinheiro mal utilizado não tem bom resultado, né? Então, o dinheiro é o recurso material que na realidade não é um problema, mas sim ele se torna um grande problema quando utilizado com abusos de modo incorreto. O dinheiro deve ser utilizado então como um meio, não como um fim, como uma meta. Não devemos misturar o dinheiro com situações religiosas, devemos ter muito cuidado no uso do dinheiro com situações religiosas. Devemos entender o dinheiro como possibilidades nobres, né? Naquilo que ele pode ser útil, na sua possibilidade de multiplicação relativas ao bem maior. Há um provérbio de Cícero que nos diz o seguinte, que o abuso não destrói o uso. O uso é utilizado com razão
e o abuso não é. Mas o uso real, ele suplanta as razões negativas. Devemos, então, analisar o uso do dinheiro de modo adequado, não como uma idolatria, uma cobiça. Então, não devemos colocar qualquer amor acima do amor de Deus. Para com as leis divinas, devemos seguir o nosso primeiro amor, o nosso amor mais importante, ele deve ser seguido pelas leis de Deus, pelas leis divinas, né? Isso, então, se nós invertermos a situação e colocarmos o amor acima da lei de Deus, para com as leis divinas, isso sim seria uma idolatria. O amor não saudável, o amor não bem empregado, né? O primeiro mandamento de Deus, o que ele nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E se nós invertermos essa situação, né? Se invertermos o foco do nosso amor real, do nosso amor sério, né? Do amor saudável, isso se transformaria em idolatria e o amor em si adoece, né? Se nós invertermos o nosso pensamento, seguimos pelo pensamento não adequado, o amor vai adoecer. Devemos então servir a Deus e nos guiarmos pelas leis divinas. Essas palavras aqui, elas estão sempre em todos os livros, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? Devemos sempre seguir as leis divinas a todas as nossas ações, a todos os nossos pensamentos. E o Emmanuel ainda nos diz, aliás, o Emmanuel é uma maravilha, né? Você quer aprender, você quer melhorar, leia as notas, os livros, as obras do Emmanuel com Chico, não tem comparação. Então ele nos diz, não é o dinheiro que envilece o homem, mas sim o homem que envilece o dinheiro. Sim, o dinheiro é uma obra de Deus também, uma obra simples de Deus. E o dinheiro serve para a melhoria de tudo, do planeta, das pessoas, de tudo. Mas se nós invertermos a situação, dá tudo errado, né? Então, o homem que envilece o dinheiro fazendo o seu uso errôneo, não dá certo, a situação dá muitas consequências negativas, né? Então, o homem, ele pode se encarcerar no amor ao dinheiro, né? No amor material, que isso não é correto, não vai fazer bem para ninguém. Esse amor cego é a raiz de muitos males da humanidade, aliás, né? Em toda a humanidade. Se desviam da fé, do amor puro e dos caminhos retos. Então, o uso do dinheiro realmente ele deve ser muito bem pensado. Vamos ao texto agora do Emmanuel. Paulo nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo da humanidade. O dinheiro não é o flagelo da humanidade, se ele bem empregado, né? Então, o dinheiro, quando bem aplicado, ele produz o bem maior, o progresso, as realizações para o bem comum também. E Emmanuel tem outra colocação aqui que eu achei muito interessante, essa colocação do Emmanuel aqui. Ele fez uma comparação do nosso sangue com o nosso dinheiro. Ele diz assim como é o sangue para o nosso corpo, nossos tecidos, assim é o dinheiro para a sociedade. Ou seja, o sangue, ele é beneficente para o nosso corpo, ele que mantém o nosso corpo, né? E se o dinheiro for bem utilizado, ele também fará bem para nós, né? Então, o dinheiro, ele é a força da vida, mantenedora, transportadora, cuidadora do progresso, do desenvolvimento, da saúde social, se bem circulado,
bem manipulado, ou seja, através do amor, da caridade, da fraternidade e da justiça. Agora, se agirmos inadequadamente, nós criamos coágulos, criamos dificuldades, instabilidade social, egoísmo, cobiça e corrupção. Então, se nós tratarmos bem o dinheiro como nós tratamos o nosso sangue, nós cuidamos da nossa vida material, Então, se o dinheiro também receber esse cuidado, ele será uma fonte de bens, Vamos voltar para o texto aqui. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Ou seja, o Evangelho de Jesus, ele é o fermento do bem em nossas vidas, Nós temos que seguir esse Evangelho, ele só tem boas ensinações, boas orientações, Então, ele é o nosso porto seguro. Quando nós temos dificuldades, pensamentos diferentes, nós recorremos sempre a boas leituras, E o Evangelho, principalmente, ele é o nosso guia, E quando trazemos o amor, então, no nosso coração, a razão em nós, entendemos. Aí, então, nós dilatamos a nossa compreensão, o nosso entendimento maior, a nossa evolução e a nossa evolução moral e espiritual. Então, se nós tivermos bons pensamentos, boas utilizações da parte monetária, nós teremos um caminho de bem pela frente. Vamos voltar aqui ao texto. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, como a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Jesus, então, na sua época, dos 30 aos 33 anos, aí ele foi caçado, ele foi muito perseguido pelos poderosos, foi muito testado pelos fariseus, querendo sempre colocar Jesus em situações difíceis, para que eles pudessem, falar, não, essas orientações estão erradas, não é assim, e criticar Jesus, Então, querendo sempre criar situações difíceis para Jesus, para indispô-lo com o povo, com os representantes de Roma, do Sinédrio, enfim, eles perseguiam demais Jesus. Certa feita, eles tentaram criar uma situação, perguntando a Jesus se ele achava correto se pagar os tributos a Roma, a César, E Jesus, então, Jesus sábio, Jesus muito esperto, muito sábio e maravilhoso, muita habilidade, Ele disse assim, ele perguntou, o que é que está impresso nessa moeda? Qual é a efígie que está impressa nessa moeda, no dinheiro? Daí os fariseus responderam que era a figura de César. Então Jesus simplesmente respondeu, dai a César o que é de César. E o que ele quis dizer com isso? Mostrar respeito às convenções construtivas para o bom funcionamento da sociedade, seguindo as regras para o bem comum. Então, ninguém passava a perna em Jesus e nunca passará. Vamos ao texto. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, ele aprecia o óbolo pequenino da viúva. Então, Jesus, ele nos mostra uma bela lição do dinheiro quanto ao óbolo da viúva, que ela deixa no templo uma colaboração de uma moedinha só, que era o que ela podia dar, que aquela moedinha ainda ia fazer até um pouco de falta para ela,
mas ela deu aquilo com amor, com sentimento, né? Mostrando o real valor da doação, do amor. Então, o dinheiro a serviço do amor e do bem, esse é o caminho. Muitos cidadãos importantes naquela época faziam doações monstruosas, mas qual era a finalidade real desses cidadãos? Eles só queriam se engrandecer perante os demais, queriam se mostrar, ou seja, uma atitude totalmente diferente da viúva, que deu aquela moedinha com todo o amor e todo o coração. Voltamos então ao texto. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios, Paulo, nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. E é pela obsessão de posse que o orgulho e a ociosidade são dois fantasmas do infortúnio humano que se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna, das leis divinas. Bom, Jesus, então, nos mostra o seguinte: o dinheiro não é um problema, né? Como nós já vimos aqui, mas o dinheiro mal utilizado, ele sim, já é um problema sério. A riqueza, quando bem empregada, ela é uma bênção, né? Se ela for bem utilizada, ela ajuda ao próximo, que é isso que interessa. Ajuda a evolução social, a evolução moral, a evolução espiritual, né? Então, o dinheiro bem empregado, ele é uma bênção mesmo. Ele leva ao seu redor, então, o progresso, o desenvolvimento. Mas, atenção, pois a riqueza também pode ser muito perigosa quando usada com excessos, descontroles, usura, cobiça, invalidando tudo que já foi feito. O orgulho e a ociosidade, eles são os vilões do mau uso do dinheiro. Devemos observar sempre a nossa consciência e seguirmos a razão, nos utilizando bem do livre-arbítrio. Aliás, o livre-arbítrio, ele sempre tem que estar conosco. Nós temos que aprender, elevar a nossa melhora moral, né? E seguir o livre-arbítrio por tudo que a gente faz, qualquer ação, pensa, eu vou reagir pelo lado moral ou pelo lado emocional? Então, temos que agir sempre pelo lado moral, pelo lado da razão. E vamos ao texto novamente. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, ele é um amigo que te busca a orientação sadia e ao conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essas forças benéficas no sombrio edifício da iniquidade. Ou seja, nós devemos agir pela razão e pelo amor mesmo. Então, o dinheiro e o poder, eles são amigos, quando bem empregados. Então, a pessoa que tem muita facilidade financeira, e se ela for uma boa pessoa, perfeito, ela vai saber utilizar o dinheiro, né? Como, por exemplo, aqui, que está sendo feita uma campanha, né, de arrecadação financeira para ajudar a Casa da Sopa. E então, é muito amor envolvido nessa tarefa. E esse dinheiro que vai ser, vai vir para o centro, ele vem com um motivo maravilhoso de ação, ajudar os menos
aos mais necessitados, né? Os menos orientados. Então, o dinheiro bem aplicado, ele é fantástico, né? Bom, então o dinheiro e o poder são amigos quando bem empregados. Quando chega às mãos de modo honesto, né? De modo correto, de bem intencionado. E que o dinheiro de passagem pelas nossas mãos, que é o que está acontecendo, né? Se façam bênçãos de trabalho, educação, caridade, socorro ao próximo e caminhos do progresso, superando assim o interesse pessoal. E perceberás que o dinheiro, na sua origem, ele é uma propriedade simples de Deus, né? E temos uma palavra de Lucas novamente aqui, 13:21, tirada do Evangelho, que diz o seguinte: as criaturas de Deus devem guardar-se da avareza, ou seja, vamos aplicar bem, vamos raciocinar em torno do uso do nosso valor financeiro. Tende cuidados em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Deus disse ao avarento: quando a sua alma se for, para quem será o que amontoastes? Então não adianta você recolher muito valor material, muito dinheiro, porque o dia que você se for, para quem que vai isso tudo? A não ser que você trabalhe bem com essa função de ter bastante dinheiro, riqueza. Faça doações, né? Faça doações a quem precisa. A riqueza, sem dúvida, ela também tem o seu lado complicado. Ela é uma prova muito difícil, mais perigosa do que a miséria. Por quê? Por causa de seus afastamentos, suas consequências, as tentações que dá a fascinação que ele exerce. O dinheiro, ele hipnotiza as pessoas começam a usar, né, se não tem um bom entendimento, começam a usar o dinheiro de modo inadequado, né? E a riqueza, ela é um excitante supremo do orgulho, do egoísmo, não é? Precisa tomar, ela é um perigo mesmo. E ele é o laço mais poderoso que liga o homem à terra, à matéria, e afasta seus pensamentos do céu. Então, né, resumindo o nosso texto aqui, nós devemos ter muita consciência dos nossos valores morais, dos nossos valores espirituais e devemos ter o nosso dinheiro, devemos trabalhar, mas nós temos que empregar esse dinheiro de uma maneira correta, de uma maneira idônea, fazendo as doações que são necessárias, né? As casas espíritas ou de outras religiões também usam esse dinheiro de modo adequado, melhoram suas casas, ajudam os menos favorecidos, criam escolas, né? Então, o dinheiro, a gente tem que tomar cuidado com ele. E para finalizar, uma frasezinha pequena, mas muito linda. Onde estará teu coração, estará o seu tesouro. Então, nós temos realmente que seguir as leis divinas. Não podemos ir só seguir o que é matéria. Nós temos que evoluir espiritualmente e moralmente para levarmos a nossa vida numa direção positiva, que nós possamos ajudar a todos que necessitam e nos ajudar a nós mesmos. Boa tarde a todos, uma boa semana, que Deus abençoe todas as mamães do nosso mundo. Que assim seja.